capítulo de número 1, verso também de número 1. Estou esquecendo de alguma coisa, mano? Não, né? Primeira carta do apóstolo Paulo, com cooperação de Silvano, vulgo Silas, e também Timóteo, a primeira igreja, a cidade de Tessalônica, aos crentes que lá permaneceram fiéis ao Senhor. A palavra de Deus diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. A vocês, graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Só esse versículo aí hoje. Eu anunciei já há alguns domingos, até para motivar você a ter contato com essa carta. Hoje de manhã, alguns irmãos levantaram a mão dizendo que leram uma vez, duas vezes, outros leram 3, 4 vezes essa carta. Eu espero que você leia mais. Então, eu anunciei a vocês alguns domingos atrás que nós vamos abrir essa carta e nós vamos ter um conhecimento maior dela. E essa carta que Paulo escreve aos Tessalonicenses é uma carta que tem, a despeito do seu tamanho, a despeito de ser pequena, você vê aí que é um material que você lê numa sentada. Aliás, numa sentada você lê ela 3 vezes. Você chegou ao fim, você volta ao começo, é muito rapidinho. Mas a despeito do tamanho dessa carta, ela tem muitos desdobramentos, tem muita coisa aqui para ensinar para a gente. Se nós fôssemos pensar inicialmente numa divisão geral dessa carta, e eu quero preparar você para que você entenda que hoje nós vamos fazer muito comentário histórico dessa carta. Na semana que vem, sim, nós vamos talvez entrar de uma forma mais dentro dos textos bíblicos. Se a gente fosse pensar numa divisão geral, quando você lê essa carta, e numa sentada só, sem pretensão de detalhes, você não quer ficar preso a detalhes, você quer só ler. Você vai fazer uma divisão na sua cabeça. E essa divisão consta de uma abertura da carta, que é o que nós acabamos de ler agora. Isso é uma divisão geral, ok? Depois aí do verso 2 até o verso de número 10, você vai ver que é um momento de ações de graças. Depois do capítulo 2, verso 1 até o capítulo 5, verso 22, nós vamos falar do corpo da carta. E esse corpo da carta, nós temos ali muitos desdobramentos, muitos ensinamentos. E depois, lá no capítulo 5, versos 23 a 28, você tem um encerramento da carta. Então, isso é o panorama básico dela, quando você olha assim, sem pretensão de fazer grandes divisões. Porque se você pretensionar fazer grandes divisões, nós vamos encontrar isso aqui dentro. Mas um olhar mais geral, mais de cima, você vai ver que ela tem uma abertura, ela tem um momento de ações de graças, ela tem um corpo que envolve vários temas dentro da carta, e depois o que nós temos é um encerramento. E a gente vai caminhar, então, com muita liberdade criativa nesse esboço geral, ou seja, nós vamos buscar temas específicos, nós vamos falar de alguns detalhes, nós vamos tratar de alguns assuntos gerais, tudo isso com muito respeito ao texto sagrado, tudo isso muito dentro da palavra de Deus. Hoje nós vamos nos ater aí no versículo de número 1, e eu queria passar para vocês algumas informações dessa carta, que são informações muito importantes. A primeira coisa que nós precisamos considerar quando nós abrimos uma carta a uma igreja, e isso aqui é uma carta que foi destinada, escrita a um grupo de crentes. Não era um templo, não era uma coisa como nós estamos aqui hoje, mas era um grupo que já foi chamado pelo apóstolo Paulo de igreja. E você vê aí que ele diz Paulo, Silvano, Timóteo, a igreja em Tessalônica. Ela foi escrita mais ou menos durante a segunda viagem do apóstolo Paulo. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: a gente tem que considerar, em primeiro lugar, a origem dessa igreja. E a origem dessa igreja você vai encontrar lá no livro de Atos, capítulo 17. É lá que se originou essa comunidade. A gente não vai entrar em tantos detalhes a respeito de Atos 17, 1 a 9, porque como nós estamos estudando Atos de manhã, né, nós estamos com mensagens expositivas em Atos nos domingos pela manhã, a gente necessariamente vai passar por aqui.
mas a gente precisa voltar lá para a gente entender pelo menos um pouco da origem dessa igreja. A segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, que começa a partir do capítulo 15, verso 36 do livro de Atos, e vai até pelo menos o capítulo 18 ou 17, alguma coisa assim, ela foi uma viagem muito tensa. Ela começa tensa. Então, ela começa com um desentendimento entre Paulo e Barnabé. Então, Paulo, um grande homem de Deus, é difícil a gente pensar e imaginar isso. Ele vive um momento de desentendimento com outro grande homem de Deus, que é Barnabé. E desse desentendimento que está narrado ali no capítulo 15, versos 36 a 41 do livro de Atos, nós vamos ver o surgimento basicamente de duas frentes missionárias. Uma delas é constituída por Barnabé e João Marcos, que foi o pivô desse desentendimento. Haviam 4 homens, talvez, reunidos nesse momento e disseram um para o outro: nós precisamos caminhar para frente. Nós precisamos fazer uma segunda viagem. Nós precisamos passar nas igrejas que já foram plantadas e nós vamos caminhar nessa direção. Mas aí Paulo pensa: olha, eu não queria levar João Marcos. E por que ele não quer levar João Marcos? Porque João Marcos tinha deixado eles na mão num determinado momento, na primeira viagem missionária. Então Paulo pensou: esse cara vai deixar a gente na mão de novo. Ele vai vacilar mais uma vez com a gente. E Barnabé não concorda com isso. Ele disse: não, o cara é bom. E é interessante que, posteriormente, João Marcos, que é atribuído o evangelho de Marcos a ele, Paulo manda chamar esse cara porque ele é muito útil para ele. Então, naquele momento ali, houve um desentendimento, mas logo na frente esse desentendimento é desfeito e João Marcos passa a ser uma pessoa também querida pelo apóstolo Paulo. O fato é que Barnabé e João Marcos vão para a região de Chipre. Paulo e Silas, por sua vez, eles vão para a região da Síria. E o objetivo dessa segunda viagem missionária de Paulo era fortalecer as igrejas que já haviam sido plantadas. Esse era o plano inicial. Então você vai ver isso, por exemplo, lá em Atos capítulo 15, versos 36 e verso 41, quando a ideia é colocada ali. Nós vamos passar pelas igrejas que já foram constituídas e vamos ver se elas estão precisando de apoio. Vamos ver como é que ficou o nosso plantio. Talvez tenha algumas coisas que nós precisamos acertar ali. A questão é que o Espírito Santo conduziu eles para outro caminho. Então eles tentaram entrar na Ásia e o Espírito impediu. Depois eles tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito Santo também impediu. Isso acontece porque nem sempre os nossos planos, por mais legítimos que pareçam, por mais semelhantes aos planos de Deus que pareçam, nem sempre eles são aquilo que Deus está planejando para o seu povo. Deus, ele é soberano. Ele é soberano nas suas decisões. Como diz o sábio em Provérbios, capítulo 16, verso 1, o homem pode fazer muitos planos, mas a palavra final, a resposta final, ela sempre vem da boca do Senhor. Então, por mais que os seus projetos sejam legítimos, por mais que os seus projetos sejam verdadeiros e que eles sejam de boa intenção e que talvez eles tenham até aspectos espirituais verdadeiros, não quer dizer necessariamente que esse projeto é da vontade de Deus. Então nós precisamos sempre submeter a nossa vontade e o nosso coração à vontade e ao coração do nosso Senhor, porque Ele é o soberano. A palavra certa sempre vem da parte dele. A boa, agradável resposta sempre vem da parte do nosso Deus. Então o projeto de Deus naquele momento era a Macedônia, e não a Bitínia, e não a Ásia, mas a região da Macedônia. Então Paulo tem uma visão em Troade, no porto de Troade, e nessa visão ele vê um homem da Macedônia, um homem macedônio, e esse homem diz para ele, isso está narrado no capítulo 16 de Atos, no verso de número 9, esse homem diz para ele: passa pela Macedônia e nos ajude. Essa é a palavra desse homem. Passa pela Macedônia e nos ajude. Quando eu li esse texto,
e eu me pus a meditar nele, algumas coisas vieram na minha cabeça do tipo, será que tinha alguém orando lá? Será que tinha alguém pedindo a Deus que houvesse uma intervenção divina? Porque como que o apóstolo Paulo, cheio de planos, cheio de projetos, um desbravador, como que ele coloca no seu coração, e eu não consigo acreditar muito que esse homem andou muito enganado, pelo contrário, ele sempre teve uma lógica muito grande com o Espírito do Senhor, e de repente esse homem é impedido 2 vezes na sua caminhada missionária, na segunda viagem missionária, e um homem macedônio aparece para ele e diz assim, olha, dá uma passada lá, mas não é uma passada qualquer, tem um apelo nisso, é um pedido de ajuda. E eu me pus a pensar justamente nesse sentido, de que houvesse possivelmente alguém orando. Às vezes, a gente não entende porque Deus faz o nosso coração arder por determinadas pessoas ou por determinados assuntos. Eu não sei se você já sentiu isso. Do teu coração arder por uma pessoa, ou de você acordar de madrugada e sentir claramente que Deus está tocando no seu coração para orar por alguém, para interceder por alguém. Pode ter gente orando e a resposta da oração de Deus serão sempre essas pessoas que Deus vai buscar entre os seus, aqueles que Ele pode enviar para ajudar. Então, às vezes, as pessoas estão orando e clamando ao Senhor. Eu, particularmente, oro por pessoas que estão no meu coração, pessoas queridas. Eu fiz isso muito pelo meu pai, antes dele morrer. E eu não conseguia chegar onde ele está. Meu pai ficou em hospitais, meu pai morava no subúrbio do Rio de Janeiro e nem sempre eu conseguia estar ali próximo dele, principalmente depois que eu entrei no ministério pastoral. Eu fiquei muitos anos sem poder dar assistência, então essas assistências elas eram de longe e muitas madrugadas eu orava e pedia ao Senhor assim, Senhor, eu sei que todo hospital tem crente. Senhor, eu sei que em todos os hospitais tem trabalho de igreja. Será que o Senhor pode fazer arder o coração de uma pessoa para ir na maca do meu pai, na cama do meu pai? Será que o Senhor pode fazer arder o coração de uma pessoa que possa chegar ali em nome do Senhor e pregar o evangelho para ele com autoridade e dar a ele assistências espirituais? Quantas vezes eu orei pelo meu pai dizendo, Senhor, eu conheço exatamente a rua onde ele mora, porque eu fui nascido e criado naquela balbúrdia que é aquela rua, mas eu sei que ali tem gente do Senhor. Eu sei que ali tem gente que foi salva pela graça do Senhor. Senhor, será que o Senhor pode fazer o coração dessa pessoa arder? Então tem gente que ora por pessoas e Deus faz arder o nosso coração. Ao mesmo tempo em que nós oramos para que Deus levante pessoas em determinados lugares que possam dar a devida assistência às pessoas que nós amamos, nós também nos colocamos diante de Deus para sermos nós usados quando alguém de longe ora por alguém que está perto da gente. Você já sentiu isso no coração? Aquele desejo de abençoar alguém, de orar por alguém, de ajudar alguém, de abraçar alguém, de dar uma palavra amiga a alguém que você não tem intimidade. E é isso que está acontecendo aqui. Deus fala diretamente ao apóstolo Paulo, como se estivesse dizendo para ele, Paulo, vai lá na Macedônia, porque tem gente clamando por ajuda, tem gente pedindo ajuda naquele lugar, eu quero enviar você e Silas para lá. Então você não vai para Bitínia, você não vai para a Ásia, você vai para Macedônia, para a região da Macedônia, uma região grega do Império Romano. Paulo então entra na Macedônia e a primeira cidade que Paulo vai visitar é a cidade de Filipos, uma colônia romana, não é nem uma província, é uma colônia. Nós estudamos a carta aos Filipenses aqui durante várias quintas-feiras, você vai lá no YouTube, tem muita informação rica sobre essa carta lá. E Paulo entra nessa colônia romana
e ele vive um momento de alegria, porque o evangelho chega no coração de uma mulher importante, uma mulher que tem muita influência na cidade, uma vendedora. E sempre que eu me lembro desse caso, eu não deixo de falar, né, porque caiu na mão de uma mulher que fala muito, e a mulher ainda é vendedora. Então, o negócio deve ter feito assim, ó. E essa mulher rapidinho abre um ponto de pregação na casa dela, falando a linguagem batista, principalmente antiga, né? Ela já abre um ponto de pregação na casa dela e já começa a reunir o pessoal ali e haver um momento, então, de discipulado. Lá em Filipos, então, Paulo vive a alegria de ver o evangelho entrando no coração das pessoas, mas vive também aquela confusão toda, aquela oposição toda que ele viveu lá, está em Atos 16, narra isso, que é aquele momento que ele e Silas vão preso, e lá na prisão, então, eles cantam louvores, as portas se abrem e eles conseguem sair dessa confusão toda. Então, ele vive um momento de alegria, mas ele vive um momento de oposição, confusão e prisão. Ele sai de Filipe, então, e ele vai para Tessalônica, essa cidade aqui que recebeu essa carta. Tessalônica era uma cidade maior do que Filipe. Filipe tinha 10 mil habitantes aproximadamente, aqui nós já estamos falando da capital da Macedônia. Um povo próspero, um povo populoso, uma cidade extremamente importante, rica, muito rica. Tinha um porto natural na cidade, tinha uma estrada importante que cruzava a cidade, então o comércio era muito forte. Era uma cidade muito próspera, era a capital da Macedônia, era uma província muito fiel a Roma, a mais fiel de todas. Por isso Roma fez dela a sua capital na Macedônia. Então, do ponto de vista espiritual, era um lugar de múltiplas adorações. E além da adoração a deuses, havia um culto muito forte ao imperador. Então a pregação de Paulo causou um movimento muito grande nessa cidade. A mensagem de Paulo era a mensagem de um rei messiânico que estava chegando no coração das pessoas. E essa mensagem do evangelho, presta bem atenção nisso, porque isso tem tudo a ver com os dias de hoje. Essa mensagem do evangelho que causou tanta confusão nessa cidade, ela causou confusão porque ela afrontava o imperador. A ideia de um rei que está chegando e que está disputando a sua posição com aquele que já é o nosso rei, que já é o nosso imperador. E a mensagem do evangelho, ela justamente causa esse choque entre reis. Quando Cristo é apresentado a uma pessoa, em muitos casos, há uma resistência. E sabe por que existe essa resistência? Sabe por que você chega, às vezes, para a pessoa pregar o evangelho e tem uma resistência da pessoa em realmente ouvir o evangelho, ou se render ao evangelho, ou se converter ao evangelho do Senhor Jesus Cristo? Porque já existe um rei. Já tem alguém no trono do coração dessa pessoa. Você sabe qual é o nome desse rei? Talvez você esteja pensando assim, é Satanás. É o pecado. Sabe qual é o rei? O rei é você. O rei é justamente você. Você já está lá. Você já toma conta do seu coração. Você já está no trono do seu coração. Já tem um rei lá. Você já é o Senhor da sua vida. Você já está acostumado a decidir as coisas. Por exemplo, você já decide como vai ser a adoração. O culto que nós prestamos a Deus não é um culto que nós construímos. O culto aceitável ao coração de Deus é aquele culto que Ele determina como deve ser. E não o culto que nós decidimos como vamos fazer. Então a adoração que chega no coração de Deus, a adoração que é recebida pelo Senhor, aquela que tem o cheiro suave que chega ao trono do Senhor, é aquela adoração que é baseada naquilo que Ele determinou que seja, da forma como Ele decidiu.
Mas nós decidimos, quando nós estamos no trono do nosso coração, quando nós somos os nossos próprios reis, nós é que decidimos como que isso vai ser. Então você, por exemplo, determina como vai ser a sua frequência dos cultos. Você determina o nível de serviço que você vai prestar ao Senhor. Você determina, a intensidade da sua entrega. Então você vai fazendo pontuações na sua vida, porque afinal de contas, o controle é de quem? Ele é seu. Você determina, por exemplo, o nível de fidelidade que você vai ter ao Senhor. E deixa eu abrir aqui uma digressão nesse momento, porque quando eu falo de fidelidade agora, nesse momento, eu estou falando de fidelidade financeira. Você quer ver uma coisa? Você já percebeu como de Gênesis a Apocalipse é uma fala o tempo todo sobre sacrifícios que são feitos ao Senhor, e esses sacrifícios requerem finanças. Naquela época não tinha dinheiro, era boi, era gado, era do cereal, era disso, era daquilo outro. Não é? Depois, com o advento da moeda de troca, talvez, aí você tem a inclusão dos valores financeiros. Por que fala disso? Porque esse é o ponto de domínio nosso. É aí que dói a coisa. É aí que está o reinado da coisa. Somos nós que decidimos o tanto da nossa entrega de fidelidade a Deus. É nós que vamos trabalhar isso na vida da gente, a ponto de dizer assim, olha, Senhor, é isso aqui que o Senhor merece por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. É esse tanto aqui. Então nós somos os senhores, nós somos os reis. E quando o evangelho chega na vida de uma pessoa, o choque está justamente aí, porque você é quem já decide sobre a sua vida. E aí Jesus chega para você, alguém chega para você, te apresenta o evangelho, e a mensagem desse evangelho diz para você que tem um novo Senhor na sua vida. Que você precisa, além de recebê-lo como Salvador da sua vida, você precisa recebê-lo como Senhor da sua vida. E vão dizer uma coisa a mais para você. Vão dizer para você, olha, esse Senhor, ele é exigente. Porque ele diz que você tem que se render a ele. Ele diz que você tem que ter uma entrega total a ele. Então há um choque de reis, porque já tem alguém no trono do seu coração. Como que você vai se render a Jesus, se você está acostumado a mandar? Você está acostumado a decidir. Daí vem os conflitos espirituais. Você sabe o que precisa fazer, mas você não consegue fazer. Você não faz. Você sabe aquilo que não se deve fazer, mas você faz. Essa é a crise de quando nós encontramos Jesus. Essa crise se estabeleceu no meio dos tessalonicenses. Está chegando um novo Senhor. E não só isso, também, a partir do momento que nós decidimos reinar na nossa vida, nós também erigimos altares em nossos corações e mentes e passamos então a modelar alguns ídolos para colocar nesses altares. E esses ídolos não têm vida própria, porque eles estão ali porque são moldados segundo a nossa vontade. E pasme você, um desses ídolos chama Jeová, Deus. Você pega ele e você dá uns ajustes nele. Você conhece ele aqui nas Escrituras, você leva ele para você, você dá uns ajustes nele, você coloca ele de acordo com a sua vontade e você coloca no seu panteão de deuses no coração. Está lá. Aquele não me dá trabalho. Porque o dia que ele me der trabalho, eu coloco ele no lugar dele. Eu vou moldando esses deuses. Então, o resultado da entrada de Paulo em Tessalônica foi que uma igreja nasceu nesse lugar, mas ela nasceu debaixo de conflito. E a prova disso é que o apóstolo Paulo ele não conseguiu ficar muito mais do que um mês nessa cidade. Tem uma parte da carta que diz que ele ficou 3 sábados ensinando na sinagoga. Alguns comentaristas dessa carta dizem que talvez ele esticou até 3 meses. Mas verdade é que talvez seja o lugar que ele ficou menos tempo.
Talvez Bereia ficou menos ainda, né? Porque Bereia não tem nenhuma carta aos bereanos, ele passou de lavada lá. Mas aqui nasceu uma igreja e ele não conseguiu ficar tempo como ele ficou em Corinto, por exemplo. Ele não conseguiu ficar tempo como ficou até em outras igrejas que ele fundou. Foi uma passada rápida. Por quê? Porque os judeus da cidade não gostaram da ideia de que os seus compatriotas estivessem aceitando a mensagem do Evangelho. Era um lugar grego, mas devido à dispersão, à diáspora judaica, nós temos judeus lá. Então lá tem sinagoga, é a prova da presença do judeu entre os gregos. Eles não gostaram disso. Está levando os crentes aqui, está levando os nossos irmãos para outra religião, vamos pensar assim. Os gregos da cidade não gostaram da ideia de que um rei messiânico pudesse competir com o imperador romano. Então Paulo teve que sair da cidade, foi embora. E quando Paulo sai de Tessalônica, então ele passa por Bereia. E quando os judeus de Tessalônica ficam sabendo que Paulo está em Bereia, devia ser um lugar muito perto. Quando eles ficam sabendo que Paulo saiu escondido de Tessalônica e foi para Bereia, eles foram atrás de Paulo para pegar ele. Vamos lá, não vamos deixar esse cara solto, não. Temos que pegar esse camarada. Os bereanos, então, entendendo aquele movimento, pegaram Paulo e mandaram ele para Atenas. Chegando em Atenas, Silas e Timóteo se juntam a Paulo novamente e, a despeito de todo o acontecido com ou entre os tessalonicenses, Paulo não esqueceu daquele povo que ficou lá. As pessoas que tinham aceitado o evangelho em tão pouco tempo. Foi um mesinho que ele passou lá, mas ele não esqueceu dessa gente. Então, ele sabia que aquelas pessoas precisavam de ensino. E ele sabia que aquelas pessoas precisavam de encorajamento. Por quê? Porque os opositores de Paulo agora passaram a ser opositores dos crentes que lá ficaram. Então ele decide o seguinte: olha, eu não vou voltar lá porque vão me pegar lá nessa cidade, mas eu vou enviar para lá Timóteo. Timóteo nessa época era um jovenzinho, 20 e poucos anos de idade, talvez. Ele pega Timóteo e manda para Tessalônica para ver como que essas pessoas ficaram. Vai lá, Timóteo, vai para lá. E ele então vai para de Atenas, naquele momento ali tem a história entre os atenienses, ele vai para Corinto e Timóteo vai para Tessalônica. Estando Paulo em Corinto, Timóteo chega com notícias de Tessalônica. E foram justamente essas notícias, com a necessidade de encorajar aqueles crentes, porque os opositores agora de Paulo passaram a se opor contra eles. Então, a necessidade, a resposta de Timóteo, a necessidade de encorajamento, a necessidade de ensinar a igreja sobre algumas questões que ainda não ficaram muito bem dissolvidas ali naquele pouco tempo, foi isso que, 6 meses depois da saída de Paulo dessa cidade, que ele foi motivado a sentar, pegar um papiro, pegar uma pena, chamar Timóteo, chamar Silvano, que é Silas, vamos escrever para esse povo. O que eles disseram lá? Quais são as dúvidas deles? E apareceu um monte de gente, um monte de dúvida. Tinha gente que perguntava assim: Paulo, pergunta lá para Paulo o que vai acontecer com os nossos parentes que já morreram. Quando Jesus voltar, como é que vai ser para eles? Eles vão participar disso? Vai ser assim, Paulo? Nós temos dúvidas sobre a volta de Jesus. Como é que vai ser? Então Paulo começa a escrever, essa carta fala muito sobre isso, Paulo começa a escrever para essa igreja. E essa carta foi, presta atenção nisso, a primeira carta do apóstolo Paulo. É a primeira vez que ele está escrevendo uma carta. Há uma discordância de alguns, pensando, não, Gálatas talvez tenha sido o primeiro, mas há um consenso que essa foi a primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu. Se isso for verdade, presta atenção nisso, isso quer dizer que essas foram as primeiras palavras escritas por Paulo que se tornaram texto sagrado. Essas talvez tenham sido as primeiras palavras de Paulo, sentado numa mesa, com um tipo de papel ou pergaminho,
uma forma de escrita, são as primeiras palavras que ele escreve, que posteriormente se tornariam texto sagrado. E Paulo, então, com a participação de Silas e Timóteo, na cidade de Corinto, no ano aproximado de 50 depois de Cristo, escreveram os primeiros textos sagrados endereçados a um pequeno grupo de salvos que permaneceram fiéis ao Evangelho após a súbita saída do apóstolo Paulo da sua cidade. Isso é texto muito importante, irmãos. Eu, quando li isso, que eu comecei a meditar nessas coisas, que eu vi a data dessa carta, que eu entendi que poderia ser a primeira coisa, eu falei assim, gente, que coisa linda. A primeira vez que o apóstolo sentou e escreveu uma coisa que virou Bíblia. Então ele diz aí no verso número 1, as primeiras palavras de Paulo. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalônicos. Aquele primeiro grupo, aquelas primeiras pessoas que se converteram nessa cidade. E na sequência ele diz, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, a vocês, graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nos primeiros escritos de Paulo já tem teologia. Nas primeiras palavras do apóstolo Paulo já tem um conteúdo teológico fantástico. E o que ele está fazendo aqui, então? Ele está colocando Deus e Jesus no mesmo pé de igualdade. Hoje, na classe de doutrina aqui embaixo, nós estudamos sobre entrou no estudo da Trindade, né? Foi estudado hoje pela manhã, e nós falamos dos textos que revelam a Trindade no Antigo Testamento. E não tão claro lá para nós, a gente não vê essa palavra, porque ela não tem na Bíblia, mas o conceito está lá. A Trindade está lá. E a gente então percorreu por alguns textos, tanto de Gênesis, quanto de Salmos, quanto de profetas, em que nós conseguimos entender ali as três pessoas. E nesses textos do Antigo Testamento, nós vemos atividades da segunda pessoa muito presentes. E essa segunda pessoa da Trindade é Jesus Cristo. E o que Paulo está fazendo nas suas primeiras palavras sagradas é colocar Jesus e Deus em mesmo pé de igualdade. Ou seja, ele está afirmando a divindade de Jesus, ele está afirmando a pré-existência de Jesus. Então a divindade de Jesus vai sendo reafirmada para os tessalonicenses já nas primeiras linhas da carta. Jesus foi apresentado para eles como Deus encarnado, e isso precisava ficar claro para eles, porque eles estavam vivendo imersos na idolatria. Então, para destronar tanta idolatria do seu coração, para que eles pudessem ficar libertos disso, eles precisavam de uma crença muito forte na divindade de Jesus. Eu preguei 3 sermões aqui, antes de sair de férias, sobre a identidade de Jesus, baseado no Evangelho de João. Está lá no YouTube também. Nesses sermões, eu ressaltei a necessidade de uma visão clara sobre a identidade de Jesus. Porque se você não tiver isso muito claro para você, dificilmente você vai se relacionar com Jesus biblicamente. Se você tiver uma visão distorcida a respeito da pessoa de Jesus, você corre um risco muito grande de ter um relacionamento com ele falho, que não é bíblico. Então nós precisamos entender quem Jesus é, e a Bíblia apresenta Jesus como rei. A Bíblia apresenta Jesus como a segunda pessoa da Trindade Santa. A Bíblia apresenta Jesus como nosso Salvador, mas ela também apresenta Jesus como nosso Senhor. A Bíblia apresenta Jesus como o justo juiz que há de julgar o mundo. Quando Jesus voltar, ele não vem mais do jeito que ele veio da primeira vez, ele vem como o Rei da Glória. E ele vai vir buscar a sua verdadeira igreja e vai levar a sua verdadeira igreja para viver com ele eternamente. Essa é a expectativa de todo salvo. Ele também é apresentado nas Escrituras como o Senhor da igreja. Então Jesus é o cabeça dos crentes, ele também é o nosso mestre, é ele que nos ensina, e mais do que isso, ele é o próprio ensino. Jesus é o nosso modelo de vida.
Por isso, Paulo, ao escrever algumas de suas cartas, pelo menos duas, se não me engano, Coríntios e Filipenses, ele vai dizer que vocês devem ser meus imitadores como eu sou de Cristo, porque ele é um modelo para a nossa vida. Então, como eu já disse aqui algumas vezes, se você quiser ser um bom pai, você vai ter que olhar para Jesus. Se você quiser ser um bom filho, você vai ter que olhar para Jesus. Se você quer ser um bom marido, se você quiser ser uma boa esposa, se você quiser ser um bom trabalhador, você vai ter que olhar para Jesus. Porque ele é o nosso modelo, ele é o centro de todas as coisas. E ele vai vir buscar a sua igreja. Ele também é a nossa vida. Se nós estamos vivos, é porque Jesus está vivo. Se você respira, é porque ele respira. É ele quem sustenta todas as coisas. Então ele é a pessoa mais importante das nossas vidas. É por isso que o escritor de Hebreus, ao encorajar os seus leitores com a supremacia de Cristo, porque estava havendo ali uma confusão muito grande naquela época, porque o imperador, provavelmente Cláudio, estava expulsando tudo que é judeu de Roma. Não importa se é cristão, se é do judaísmo, não importa. Manda todo mundo embora. Então, aqueles judeus crentes, convertidos ao cristianismo, eles viveram uma crise espiritual muito grande, uma crise existencial na fé. Eles não tinham apoio de Roma e nem dos seus vizinhos romanos e não tinham mais o carinho dos seus compatriotas judeus. Eles ficaram, vou botar isso entre aspas, tá, gente, que é só uma ilustração, uma espécie de limbo espiritual. E com aquela pressão toda, alguns pensaram assim, nós precisamos voltar para o judaísmo, porque lá pelo menos existe uma glória interna. Nós vamos ser aceitos pelo nosso povo. Precisamos voltar. Então, alguns estavam tutibiando na fé. Então, o escritor, com aquele coração amado de pastor que está entendendo isso na comunidade, o que ele faz? Eu preciso escrever para eles sobre a supremacia de Cristo. E olha como que ele começa a sua carta. Me acompanhe até o verso 3. Só 3 versículos que abre a carta aos Hebreus. Há muito tempo, disse esse pastor, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias, ele nos falou pelo meio do Filho, a quem, melhor dizendo, ele constituiu o herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem fez o quê? O universo. Olha quem é Jesus. O Filho é o resplendor da glória de Deus, ele é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua poderosa palavra. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Esse é Jesus. Esse é o nosso Senhor. É com essa perspectiva que João escreve na ilha de Patmos o Apocalipse. Havia um império dominante, romanos estavam no controle, havia um imperador que se sentia Deus e que era endeusado pelo seu povo. E quando João escreve o Apocalipse, ali fica claramente uma mensagem clara para o povo de Deus. O rei não está sentado no trono de Roma, o rei do universo é o rei da igreja. É o Senhor da igreja. E é a esse Jesus que nós servimos. E é isso que nos motiva a fazer coisas espirituais. E é isso que nos motiva a vir à igreja do Senhor Jesus. Há 2 motivações básicas. Uma delas é viver a adoração coletiva ao Rei da Glória. Outra é encontrar outros crentes em Cristo Jesus para dividir isso. E quando a gente sai de casa com essa perspectiva, o nosso coração, então, ele realmente entra na esfera da adoração. Porque nós nos voltamos de corpo e alma para o nosso Senhor. E Paulo vai dizer que é em Deus Pai e no nosso Senhor Jesus Cristo que está essa pequena e nova igreja. Ela está aliançada com a Santa Trindade. Ela é chamada de igreja porque pertence ao Pai, pertence ao Filho e pertence ao Espírito.
E essa ligação com a Trindade é que distingue essa igreja de qualquer outro grupo. A distinção de uma igreja do Senhor Jesus de que qualquer outra instituição é a sua ligação com a divindade. Então, igreja, na etimologia da palavra, significa, de modo geral, uma assembleia pública. Essa é a ideia. Então, quando Paulo escreve, ele diz: Paulo, Silvano e Timóteo, a assembleia que está em Tessalônica. Essa é a ideia da palavra que está aqui debaixo. Mas quando ele diz a assembleia dos Tessalonicenses em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, ele está distinguindo essa palavra daquela ideia pública de uma assembleia do povo. Porque a igreja não foi uma palavra criada por Jesus, ela já existia. Ele só dá uma conotação espiritual a essa palavra. Então ele vai dizer: olha, eu estou falando que vocês estão em Deus Pai, em Deus Filhos, em Deus, aqui ele não fala no Espírito, né? Só no Pai e no Filho. Eu estou dizendo isso para que vocês entendam que vocês são uma assembleia, mas não a assembleia do povo, vocês são a assembleia de Deus. Então talvez a Assembleia de Deus é o melhor nome para se pôr na placa de uma igreja. E nós temos os nossos irmãos assembleanos aí. Quantos são assembleanos aqui? Amém? Não tem assembleano aqui, gente? Depois de uma explicação dessa, não é assembleano. Depois de uma explicação dessa, todos nós somos assembleanos. A melhor placa de igreja é essa, Assembleia de Deus. Porque ela diz do nome e a representação do que é uma igreja. Então, quando a igreja tem consciência disso, ela se envolve efetivamente com os planos originais de Deus para ela. Nós falamos um pouco disso essa manhã. Então, a igreja precisa fazer coisa de igreja, gente. Igreja precisa fazer coisa de igreja. Daí a necessidade de olhar para as Escrituras e entender o nosso papel nesse mundo. Por fim, Paulo envia a tradicional saudação que até hoje nós trocamos entre irmãos. Graça e paz do Senhor, irmão, não é isso? A vocês, disse Paulo, graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Observe que está sempre a combinação Deus Pai e Deus Filho em pé de igualdade. Então Paulo combina a saudação grega, que é graça, não é? Que é o caris, e a saudação hebraica, que é shalom, paz. Ele fala, atinge os dois públicos. E essas saudações, elas eram, na verdade, metáforas que expressavam as respectivas esperanças que tinham no coração das pessoas, de experimentar uma vida graciosa em Deus e uma vida de paz. Então, Paulo está usando os termos com profundidade teológica, como se ele estivesse dizendo mais ou menos o seguinte: aquilo que vocês esperavam e que tanto desejavam, afinal de contas, eu estava lá no porto de Troade, eu não ia nem vir para cá. Já viu aquele papo, o cara chega na igreja, gente, eu ia para outro lugar, vim para cá, isso aconteceu. Tem uma história, Berenice está aí, não? Tem uma história que o Nailton contava, eu acho que ele estava com o irmão Mariano na época. Eu acho que era eles dois. Ele me contava essa história, que disse que eles saíram daqui para, acho que em Silvanópolis, na igreja lá, na congregação, tinha uma congregação lá, né? E acabaram caindo numa igreja errada lá. E pregaram e tudo, irmãos. Falaram lá na igreja, adoraram com os irmãos, deram a palavra para eles, que eles foram descobrir que estavam... Ele me contou essa história. Eu acho que era ele, o Mariano, que estava nessa empreitada aí, entendeu? Você já ouviu mais ou menos essa história, né? Então, Paulo fica mais ou menos assim: olha, aquilo que vocês estavam esperando, porque eu senti o ardor no coração, o Espírito me mandou vir para cá, né? Vocês pediram ajuda, eu recebi essa ajuda através de uma visão. Isso está sendo ofertado agora completamente por Deus em Jesus Cristo. Graça e paz. É isso que está sendo ofertado para a vida de vocês. Então, a graça imerecida e a misericórdia de Deus, bem como uma vida de integridade e paz, agora é trazida àquele povo e a nós pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo, porque é isso que ele traz para a gente, graça e paz para a glória dele. Irmãos, o que fica para nós dessa introdução? Como é que a gente conclui isso? Como eu falei para vocês, hoje é só uma introdução, a gente ficou só no capítulo 1, ou seja, a gente abriu a carta, cortou lá o envelope, abriu e leu do que se tratava, quem que escreveu, não é? O que a gente viu aqui hoje? Quem escreveu, para quem escreveu, quando escreveu e qual era o contexto daquela realidade. E pegamos algumas lições para nós, alguns desdobramentos para nós. Depois a gente vai entrar na parte de ação de graças, a gente vai tramitar aqui, né, um pouquinho, tirar
Eu não sei como é que eu vou subdividir isso aqui, mas também tirar lições importantes para nós. Mas o que fica para nós hoje? Primeiro, a gente viu aqui como que o Espírito direcionou a vida daqueles missionários para que eles pudessem fazer o que Deus estava planejando. Eles tinham um planejamento no coração. Você quer ver uma outra coisa? Paulo escreveu à igreja de Roma, e a história de Paulo com Roma é uma história bem interessante, porque ele sempre desejou ir lá. Ele queria conhecer de fato a cidade e ele queria conhecer os crentes que já haviam lá. Diz que era uma cidade de aproximadamente, naquela época, de 500 mil habitantes ou mais, e que poderia haver ali em Roma praticamente umas 16 igreja-casa. Inclusive a carta aos Hebreus possivelmente foi direcionada para uma dessas igrejas. Então, esse era o desejo dele, né? E ele escreve para lá. E ele escreve para preparar um caminho, né? Ele diz, olha, eu quero ir conhecer vocês e tal. E ele aproveita e trata de assuntos teológicos de grande profundidade, mas a intenção da carta, segundo algumas pessoas que debruçam mais do que eu sobre esse documento, é que ela era uma carta missionária. A ideia de Paulo é o seguinte, olha, vou dar uma passada aí, vou tomar um café com vocês, vou ficar um tempo na casa de alguém aí, vou ensinar e reedificar e edificar a vida de vocês, mas eu queria ver se vocês me ajudassem a ir para a Espanha. Eu quero chegar lá na Espanha e pregar o Evangelho. E talvez vocês podem me ajudar com dinheiro, com mantimento e até enviando gente comigo. Essa era a intenção. Isso aconteceu? Paulo entrou em Roma preso. Paulo entrou em Roma como um prisioneiro. Ficou 2 anos numa prisão-casa. De lá ele escreveu Filipenses, Colossenses e por aí vai. Pregando para uma igreja de um membro por dia. O carcereiro que estava algemado a ele. Pretoriano que estava algemado a ele. Essa era a igreja de Paulo durante 2 anos, mas ele queria entrar como um evangelista de massa. A vontade dele era entrar dentro de sinagoga, criar confusão, que é isso que ele sabe fazer, né? Criar confusão, debater com as pessoas, mas isso não rolou. Esse era o desejo do seu coração. Nós precisamos entender que é o Espírito de Deus que direciona a vida da gente. Assim deve ser a nossa vida. Os planos de Deus para a humanidade, eles estão em andamento. E esses planos vão levar a humanidade a um desfecho final. E a igreja e os crentes fazem parte dos desdobramentos da história da redenção. Então Deus usa o seu povo para a consecução dos seus planos, que às vezes não se parecem com o nosso. O coração do homem faz muitos planos. E planos que são legítimos, planos que são verdadeiros. A palavra de Deus diz que a resposta certa sempre vem da boca do Senhor. Eu aprendo aqui que nós precisamos estar bem ligados à direção, então, que o Espírito nos dá. No geral, e isso não é de tudo ruim, né? A gente faz os nossos planejamentos, mas a resposta sempre é dele. Eu aprendo que o Evangelho é uma mensagem de amor, é uma mensagem de salvação, mas também é uma mensagem que exige renúncia e subserviência a Cristo. E eu vou dizer uma coisa para você, presta atenção nisso. Enquanto uma pessoa viver um evangelho de metigela, a gente fala metigela, mas é meia tigela, ou seja, aquela coisa meia boca, eu sirvo, mas não sirvo, eu sou, mas não sou, ela não experimenta a plenitude de Deus na sua vida. Ela quer estar com o pé nos 2 lugares, na igreja e na vida. Ela quer adorar 2 reis, a Cristo e a Ele. Não vai rolar. Falecido pastor Fanini, um dos grandes evangelistas aqui do Brasil, ele dizia o seguinte, foi meu reitor no seminário, ele dizia o seguinte, olha, quando você está no trono do seu coração, Cristo está preso na cruz. Agora, quando você deixa Cristo sentar no trono do seu coração, é você que vai para a cruz.
Então, enquanto tiver um rei lá, enquanto a vida for desse jeito, não se experimenta o evangelho na sua plenitude. Quanto mais nós resistimos, mais nós sofremos. Enquanto mais nós nos rendemos, mais nós vivemos em paz. É assim que funciona. Eu aprendo também, por último, que a preciosa graça de Cristo e a paz que Ele nos dá, esse é o anseio do nosso coração. Nós ansiamos por isso, e isso só vem para nós quando nós nos rendemos a Cristo. Então talvez você entre e saia na igreja, mas não consegue experimentar essa paz do Senhor na sua vida. Talvez você venha e volte da igreja, você escuta sermões, você lê Bíblia, mas o seu coração não fica em paz, ele está inquieto. Talvez falta rendimento total da tua parte. Você precisa se render a Jesus. Você precisa sair do governo da sua vida e entregar a Cristo, para que você possa experimentar a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Vamos ficar de pé. Vai ter música, Marcelo? Vai? Marcelo, vocês vão cantar? Só o Marcelo? Marcelo vai puxar um solão aqui.